Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta para pregarmos a palavra de Deus. Este é o canal No Amor de Deus. Amém? Hoje vamos falar em Gênesis 29, do versículo 15 ao versículo de número 30. E eu quero dizer para você que eu sempre gosto de ler o texto, para que você entenda, o contexto daquilo que estamos falando, ou aquilo que tiramos como lição de um contexto bíblico. Amém? Poderia partir para a pregação, mas eu prefiro ler, Ler junto com você, para sermos abençoados e edificados. Amém? Então diz assim a palavra de Deus em Gênesis 29, do 15 ao 30. E Labão disse a Jacó: por seres meu parente, servirás-me de graça? Não deve ser assim. Dize-me quanto devo te pagar. Mas Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais moça era Raquel. Os olhos de Lia eram fracos, mas Raquel era formosa de porte e de semblante. E Jacó amava Raquel e disse: eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais moça. Então disse Labão: é melhor que eu te dê a ti do que a outro. Fica comigo. E Jacó serviu 7 anos por causa de Raquel. E estes foram aos seus olhos como alguns dias, porque Jacó amava Raquel. E Jacó disse a Labão, ao fim dos 7 anos: dá-me minha mulher, porque o tempo está cumprido, para que eu a receba por mulher. E Labão reuniu todos os homens daquele lugar e fez uma festa. À noite, ele tomou sua filha Lia e a trouxe a ele para que a possuísse. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia como serva. Mas de manhã, Jacó viu que era Lia. Então disse a Labão: que me fizeste? Não te servi por Raquel? Por que então me enganaste? Então Labão disse: neste lugar não é costume dar a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Passa a semana com esta, então te darei também a outra, pelo serviço em minha casa, que me prestarás durante 7 anos. E Jacó fez assim, e passou a semana com esta. E Labão lhe deu sua filha Raquel como mulher. E Labão deu sua serva Bila a sua filha Raquel como serva. E Jacó coabitou também com Raquel, e amou Raquel mais do que a Lia. Ele serviu ainda outros 7 anos. Então esta é a palavra de Deus maravilhosa. Vamos ver aqui se tiramos algumas lições boas para a nossa vida. Eu creio que haveremos de tirar. A primeira coisa que enxergamos aqui é que o versículo 14 diz que Jacó ficou 1 mês na casa de Labão. E foi o suficiente para ele se apaixonar perdidamente por Raquel. A palavra de Deus diz que Jacó
amava Raquel. Ele conviveu na casa de Labão 1 mês. E ele, vendo ali não somente a beleza de Raquel, mas também a sua postura diante dos seus pais, diante da sociedade daqueles dias, a forma como ela era serviçal, serviu, ele a amou e ele a desejou por esposa. E ele ficou esperando uma oportunidade. Ficou esperando uma oportunidade para declarar este amor, né? Mas depois de 1 mês que ele está ali trabalhando, ajudando Labão em tudo, parece que até fazendo coisas que não fazia lá quando estava com os seus pais, mas tudo bem. O Labão o chama e diz assim: olha, não é porque você é meu parente que você vai ficar trabalhando de graça para mim, me servindo de graça. Vamos colocar um valor aí, um preço nesse negócio, né? E Labão dá a Jacó uma oportunidade de que ele mesmo faça o seu salário. É interessante isso daí, né? Versículo 15. Labão diz para ele: quanto devo te pagar? Quanto devo te pagar? E Jacó, então, ladino, inteligente, ele diz: olha, eu estou apaixonado por sua filha Raquel, e eu quero me casar com ela. E para que isso torne-se realidade, eu vou servir você durante 7 anos. É interessante, mas ele poderia ter dito 5 anos ou 3 anos e provavelmente aquele homem aceitaria. Mas o seu amor é grande, o seu amor é imenso, então ele supervaloriza aquilo. Ele supervaloriza a Raquel e o seu amor por Raquel, e ele diz: eu sirvo a você 7 anos se você me der a Raquel por esposa. E Labão fica contente, ele diz: é melhor dar ela de esposa para você do que para qualquer outra pessoa aqui, você é um parente estimado. E ele trabalha 7 anos, de sol a sol, servindo em tudo, cuidando das coisas daquele que seria o seu sogro. E a palavra de Deus diz que para ele foi como se fosse alguns dias. É lindo, né? O amor parece que não encontra dificuldade. Quando há amor no negócio, a coisa flui, e de repente aqueles 7 anos passou como que se fosse alguns dias. Mas também quando venceu os 7 anos, ele vai lá e diz: olha, eu quero Raquel, para que eu a tenha por mulher. É interessante. Então, Labão reúne o pessoal, o povo os seus amigos ali daquela região, faz uma festa de casamento. E todos se alegram. Todos se alegram, menos uma pessoa. Menos Raquel. Porque ela já sabe da trama do seu pai. E o seu pai, à noite, diz o versículo 23, ao invés de ele entregar Raquel para ser possuída por Jacó, ele entrega Lia. Olha, aí você vai perguntar para mim: pô, o cara não viu? Olha, eu não sei se ele estava bêbado, eu não sei se ele estava exausto, eu não sei se ele estava feliz demais, eu não sei se o ditado que diz que o amor é cego é verdadeiro.
A única coisa que eu sei é que de noite, como o texto bíblico diz, à noite, versículo 23 do capítulo 29, ele entregou Lia no lugar de Raquel para que ele a possuísse, e ele a possuiu. Ele a possuiu, ele passou uma noite de amor com uma mulher pensando que era outra. E o texto sagrado diz no versículo 25, mas de manhã é que ele percebe que não é Raquel. Aquela que, quem sabe, fora chamada de Raquel a noite toda, fora chamada de amada, não era Raquel, era Lia. E ele fica doido, né? Ele fica doido e ele vai tirar a satisfação com o seu sogro. Agora, por que você está louco? O que você fez? Aí até parece que o sogro diz assim, olha, você pegou gato por lebre, né? É que aqui, nessa região, não se casa a filha mais nova antes da primeira. Por isso eu dei Lia para você. E ele fica muito bravo mesmo. Ele fica muito bravo, irado. E Labão diz para ele, olha, vamos fazer o seguinte, passa as núpcias com esta. A festividade de casamento, naqueles dias, naquela região, durava uma semana. Uma semana. Eu quero que você preste atenção nisso. Capítulo 29, versículo 27. Labão diz para ele, passa a semana com esta. Viva a lua de mel aí com esta. Uma semana. E daqui uma semana eu vou te dar a outra, pelo serviço que me prestarás durante outros 7 anos. Versículo 28, presta atenção, porque você vai, quem sabe se já não ouviu, vai ouvir alguém dizer que Raquel fora dada a Jacó 7 anos depois. Isso não é verdade, é uma semana depois. E versículo 28 do capítulo 29, e Jacó fez assim, passou a semana com esta, e Labão lhe deu sua filha mais nova, Raquel, como mulher. Versículo 30. E Jacó coabitou também com Raquel, e amou Raquel mais do que a Lia, e serviu a Labão outros 7 anos. Então aqui, nesta porção bíblica, nós vemos a força do amor, né? Trabalhou 7 anos, como se fosse alguns dias, né? Muito bacana isso. É bacana você olhar para um casal apaixonado, é muito bacana, a disposição em ter um lugar para morar, a compra dos móveis, a preparação, tudo. Que coisa linda. Mas a outra coisa que enxergamos aqui é que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Nós não vemos, ao longo da história de Jacó, ele, em momento algum, se arrepender de ter enganado o seu irmão, de ter enganado o seu pai, de ter usado até o nome de Deus para enganar o seu velho pai, com deficiência visual. Mas agora, longe deles, não sei se poderíamos dizer, a vida cobra, né? Ele semeou engano lá atrás e está colhendo engano agora. Ele foi enganado pelo seu sogro. Seu sogro estava com dificuldades, quem sabe, para encontrar um pretendente para sua filha mais velha. E ele viu em Jacó
a oportunidade de fazer o casamento da sua filha. E Jacó, então, que propôs aí um valor alto, 7 anos te servirei por Raquel. Estes 7 anos vira 14, porque o seu sogro o enganou, né? Mas louvado seja Deus, que a palavra do Senhor diz que uma semana depois do casamento com Lia, ele tem nos braços também a sua amada Raquel, né? E que nós fiquemos com esta lição aí que mostra a força do amor e tomemos cuidado com aquilo que semeamos, porque a lei da semeadura, ela é espiritual. Aquilo que o homem semear, aquilo ele vai colher. Amém? Vamos refletir sobre isto, sobre esta maravilhosa passagem da palavra de Deus. Tá bom? Como você vê, não temos resposta para tudo, né? Mas ele foi enganado. Né? Ele foi enganado. A sua noiva não era a dos seus sonhos, né? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Este é o canal No Amor de Deus. Eu sou o pastor Beto Padilha, humildemente apresentando a você textos sagrados de uma forma simples, clara e objetiva, para que todos possam entender. E eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva. E compartilhe este canal, compartilhe esta mensagem. Me ajude a alcançar muitos corações com a palavra de Deus. Esse é um desejo forte do meu coração. Se você me ajudar, nós vamos fazer com que esta palavra bendita chegue ao coração de muitos. E muitos se converterão, eu creio, muitos se converterão ao Senhor. Tá bom? Então Deus abençoe. E eu deixo para você aí, como sempre, um forte abraço. Se Deus nos permitir, nós nos veremos aí num próximo vídeo. Deus abençoe.